Finais polêmicos. Sim, aquele final que você assistiu e ficou pensando assim, pô, é isso mesmo? Sim, vamos falar hoje aqui dos finais mais polêmicos das séries que você assistiu ou que você ainda vai assistir, baseado no que eu vou indicar pra você. Eu sou o Vinícius Cesaro e vamos falar aqui sobre os finais mais polêmicos da TV, mas antes, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, comenta aqui embaixo qual final você odiou, qual final você amou, qual série terminou bem redondinha e qual série terminou assim que você pensou, nossa, se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria assistido essa série. Não se esquece, compartilha o nosso canal, tá crescendo ele, compartilha para as pessoas que você conhece, tira uma pessoa agora, vou esperar, tira uma pessoa e compartilha esse canal pra ela, olha, aqui tem um canal legal que fala umas coisas de cultura pop, vai lá, se inscreve. Vamos começar falando dele, vamos logo tirar essa carta da mesa, vamos falar de Game of Thrones, que teve 8 temporadas. Mas qual foi o problema? Só tinha 6 livros. Sim, só tinha 6 livros. E aí a série começou a inventar, começou a dizer assim, não, eu sou mais criativo do que o George R. Martin, que escreve os livros, e vou aqui inventar uma parada totalmente nova, que destoa de tudo que foi mostrado até agora, porque eu sei criar melhor do que você, George R. Martin. Então a série, até a 6ª temporada, foi sensacional. Tinha sentido o que acontecia, tinha continuidade, a gente entendia os porquês, as coisas demoravam a acontecer, mas começaram a acontecer, a coisa estava funilando, a Daenerys estava indo lá pra Pedra do Dragão, o Jon Snow tinha ressuscitado, ele parecia realmente ser o escolhido, Azor Ahai, tudo estava acontecendo como planejado, como a gente achava que ia acontecer, e a Daenerys caminhando pro seu futuro brilhante, de ser a rainha de Kingsland, dos 7 reinos. Então, a partir da 7ª temporada, a gente vê-se algo muito destoante com o que é mostrado pra gente até ali. Batalha sem sentido, protagonismo pra quem não deveria ter tanto. Eu acho que quem deveria ter matado o Senhor da Noite era o Jon Snow, porque o destino dele era aquele, quem acaba matando é a Arya. E é uma batalha totalmente escura, a gente não vê o que tá acontecendo. E a gente sabe, né? No cinema a gente sabe, se uma cena é escura é porque faltou, ó, din-din, pra esconder efeito ruim. A gente sabe disso. Coisas acontecendo muito rápido, personagens mudando de personalidade muito rápido, a Daenerys ficando maluca. Como assim isso tá acontecendo? Tipo, por quê? Como? Pra quê? Até aquele final absurdo, aonde o Jon Snow acaba, não existe mais reino, não existe mais trono, o Jon Snow volta a ser um guardião lá da muralha, que já tá derrubada lá. O que a muralha tinha que nos proteger, não tem mais do que proteger, porque entrou. Que sentido faz isso, sabe? E quem acaba sendo o rei dos 7 reinos é o Bran. Nada a ver, nada a ver. O que gerou uma repercussão totalmente negativa. Hoje Game of Thrones é lembrada simplesmente por ser uma ótima série, com a qualidade até a 6ª temporada, tem ótimos efeitos, que tem um ótimo storytelling, mas que se perdeu no final, porque já não tinha mais no que se basear e não tinha mais livro pra usar como fonte. Terrível e destoou de tudo que tinha sido mostrado até então. A segunda série que eu vou falar aqui se chama House of Cards, que foi a primeira série original Netflix. Você deve lembrar dela, que é uma trama altamente política da Casa Branca, que tinha tramas, que tinha subtramas, reviravoltas. Era muito bom ver o Kevin Spacey ali dando o melhor dele. Inclusive ele ganhou Emmy pelo personagem, concorreu a vários também. E o que aconteceu? No final da penúltima temporada, o Kevin Spacey foi acusado de assédio, o que fez com que a Netflix pensasse, vixe, foi o primeiro assim de vários caras que recentemente, né, nos últimos anos foram acusados de assédio. A Netflix ficou assim, vixe, o que é que a gente faz agora? A gente mantém pra última temporada ou a gente tira ele, mata ele na série? E a Netflix escolheu matar ele na série, tirar ele e fazer com que a protagonista, que era junto com ele, assumisse totalmente a história e virasse o centro de tudo. O que gerou uma quebra na história, porque querendo ou não, a gente tava ligado a ele, a gente sabia o que ele pensava, o que ele queria fazer, com quem ele fazia, e aquela última temporada ficou um pouco destoada, porque tiveram que recalcular a rota, fazer uma história totalmente diferente. Eles pegaram muito mais leve do que eles vinham pegando, porque era uma protagonista que não tinha a malícia que o do Kevin Spacey tinha, e o que gerou totalmente o desagrado dos fãs, e que gerou na série a última temporada, porque ela não ia acabar ali. O plano é que ela tivesse pelo menos mais 3 temporadas, e a Netflix resolveu, dado esse problema, acabar a série ali. Depois a gente descobriu que o Kevin Spacey foi inocentado, tarará e tal, mas já tinha sido feito, ele tinha sido demitido não só desse, como de vários outros projetos que ele foi afastado. Então, House of Cards entra nessa lista aqui de finais ruins e confusos. A nossa terceira série aqui é ela, nossa amada série dos anos 2010 ali, que a gente ficava de madrugada assistindo no SBT, Two and a Half Men, 2 Homens e Meio, que eu adorava assistir nas madrugadas, ficar acordado até tarde pra assistir, 2 Homens e Meio e The Big Bang Theory, e ela teve um final que eu vou relembrar aqui a vocês. Na 8ª temporada, o Charlie Sheen começou a fazer piadas e começou a fazer comentários negativos
negativos em relação ao criador da série. E no trabalho a gente sabe qual a regra máxima: não fale mal do seu chefe. Essa é a regra básica. E ele falou mal do criador da série que o matou na série. E tirou ele e trouxe outro ator pra assumir o seu papel. E esse ator foi o Ashton Kutcher, que tem o seu carisma, tem a sua experiência em filmes de comédia. A série foi baseada no Charlie. O personagem do Charlie se chamava Charlie. Então ter outra pessoa assumindo esse papel, sendo que não é o mesmo cara, não é a mesma personalidade, as pessoas começaram a assistir só por assistir. Porque passava no horário nobre americano, aqui no Brasil passava no SBT. E isso fez com que a série caísse de audiência completamente. Teve mais 4 temporadas com o Ashton Kutcher e ela foi caindo, ao ponto que o final foi totalmente destoante. Ele fez muita piada com o Charlie, usou a figura do Charlie com uma linguagem dizendo: nós não precisamos de você. Na história ele ainda estava vivo, ele estava no poço lá que a Rose tinha guardado ele lá, deixado ele cárcere privado as temporadas inteiras. Então colocaram um ator parecido muito com ele de costa, que ia voltar pra casa. Quando ele bate na porta pra voltar pra casa, cai um piano em cima dele e aparece o criador da série e faz uma piada e tal. Basicamente a série assume que perdeu muito com a saída do Charlie, mas que ainda tem um coração partido, tem uma mágoazinha dele. Por isso que todo o final ela é pautada em fazer piadas atacando o Charlie Sheen e atacando o personagem do Charlie, o que gerou nos fãs o entendimento de que a série ainda precisava do Charlie e que não rendeu sem ele. O próximo final polêmico é da série Dexter, do nosso psicopata favorito, o psicopata dos psicopatas, que vai atrás dos outros psicopatas. A série teve as primeiras ali 3, 4 temporadas muito legais, uma história assim altamente envolvente pra época, totalmente interligada, onde a gente acompanhava o que ele pensava, acompanhava a trajetória dele, com quem ele se envolvia. A série foi muito popular nos Estados Unidos nas primeiras temporadas, só que a partir da 5ª temporada mudou de showrunner. Showrunner é quem de fato faz a série funcionar. E mudando o showrunner, a série começou a ficar desinteressante, começou a ficar extremamente procedural. Procedural é um tipo de série, é um tipo de episódio que se você assistir só ele, você entende. Porque é um episódio que começa de um jeito, tem um problema e esse problema é resolvido no final do episódio. Então você não precisa se ater à história que vem antes nem que vem depois pra assistir aquilo. Isso é muito usado na TV americana porque a TV aberta americana, ela tem que presumir que você não tem tempo para assistir televisão. Então essa abordagem foi dada pra Dexter, sendo que ela não tinha sido dada até então, porque era uma série que você precisava sim assistir o que veio antes pra entender o que estava acontecendo. E isso gerou uma revolta muito nos fãs. Tanto que teve outra série pra fazer uma continuação e um novo final pra se desculpar por aquele final, que se chama Dexter New Blood. Os criadores nos provaram que ele realmente, aquele final, esquece, tá aqui um novo final pra você mais bonitinho. E agora a série vai ganhar outro spin-off onde mostra a história de origem dele. Então o universo Dexter tá se expandindo e ela merece isso. Ela merece porque aquele final realmente da série original não era pra ser, foi mal escrito, mal feito, deu vontade de eu desistir. A sorte é que eu não desisto de séries, mas desse deu vontade de desistir. Nosso penúltimo final polêmico é o final da série que eu amo demais, que eu também não gostei, vamos deixar claro aqui, How I Met Your Mother. Eu vou dar o contexto aqui pra vocês. How I Met Your Mother é como eu conheci sua mãe. Então a série nos mostra toda a caminhada do Ted ali até conhecer a mãe dos filhos dele, que a série é ele contando pros filhos dele como conhecer a mãe dele. A gente acompanha os amores do Ted, os corações partidos, até finalmente ele conhecer a mãe. Então ele tem aquele contato, a química com a mãe, a gente começa a gostar dela, porque ela tinha que ser um personagem muito envolvente pra gente se apaixonar por ela em uma temporada, e a gente se apaixona. A Tracy é uma personagem muito envolvente, muito legal, combina muito com ele, e ao final da última temporada da série, a gente descobre que ela tem uma doença, que ela falece, deixando ele com os 2 filhos, e ele volta pra Robin, não logo após, mas depois de um tempo. Ele tava contando toda essa história pros filhos dele, pra uma forma de pedir consentimento deles pra estar com a Robin, sendo que a Robin era uma pessoa que durante as 9 temporadas de How I Met Your Mother, sempre que pôde escolher por ele, não escolheu. Escolheu o Barney, ou escolheu estar solteira, ou escolheu um cara nada a ver. Então a série nos fãs gerou esse sentimento de que a Robin não deveria terminar com o Ted, ela não merece o Ted. E a última cena do último episódio é o Ted indo lá atrás dela pra terminar com ela. Mas tem um final alternativo que tá disponível no YouTube, onde ele não termina com ela. A história termina exatamente onde a mulher dele falece, ele contando a história pros filhos, e a série termina ali. Porque ele não precisaria estar com ninguém, muito menos com uma pessoa que o rejeitou tanto, pra ser feliz. Porque ele tem os filhos e tem a boa lembrança daquele tempo que ele passou com a mãe dos filhos deles. Afinal, o nome da série é Como Eu Conheci Sua Mãe. Então, tenho essa crítica aí. Não gostei. E muitos não gostaram também de Robin ter terminado com o Ted no final da série. Agora, nosso famigerado final, onde
ninguém gostou, ninguém entendeu. Anos e anos acompanhando essa série na Globo, onde eu assistia Lost, que é a que eu vou falar agora, assistia 24 horas, assistia Prison Break na Globo. E eu odiei o final de Lost. Todo mundo odiou o final de Lost. Lost basicamente é uns caras que saíram, que foram no avião e caíram numa ilha. Essa ilha é deserta, não tem comunicação, eles não tem pra onde ir, não tem como se salvar, não tem como sair de lá. Só que começa a acontecer umas coisas meio sobrenaturais nessa ilha. E depois a gente vai descobrindo que, de certa forma, é tudo baseado na ciência, que existem experimentos sendo feitos ali, existem testes, existe tudo voltado pra questão científica. Mas, depois, a partir da 4ª temporada, eu tenho que dar um parêntese aqui pra vocês. Uma série, quando faz muito sucesso, principalmente nos anos 2010, Lost fez um sucesso, assim, estrondoso. Então, o que é que o dono da TV faz lá? Pergunta pro criador da série: quantas temporadas você escreveu a série? O cara de Lost fala: não, eu escrevi 4 temporadas. Começa assim, vai ser assim, vai terminar aqui. Aí o dono da TV fala assim: ixi, mas tá dando dinheiro, muito dinheiro, tu tá enchendo o teu bolso, nós estamos enchendo o nosso bolso, a série tá sendo vendida pro mundo inteiro, enrola aí mais 2 temporadas, irmão, por favor. Aí o cara: mas eu não tenho pra onde ir, eu já terminei a história aqui. Não, inventa, vai na tua, inventa espírito, inventa alma, tuas coisas aí, vai, te vira. A gente quer ganhar dinheiro. Aí o cara: tá bom, vou lá. Aí escreveu 2 temporadas assim, tirando do traseiro dele. Porque foram 2 temporadas horríveis, onde acontece aquilo que aconteceu com Game of Thrones. Destoou do resto. Começou a inventar coisa que não tinha sido estabelecida até então. Começou a distorcer coisas que eles já tinham implementado antes. E o último episódio nos diz, basicamente, as pessoas que estavam ali na ilha eram espíritos, que eles já estavam mortos o tempo inteiro. Eles morreram na queda do avião. E que quem morreu na ilha foi pro paraíso, se salvou, porque aquilo é um purgatório, a ilha é um purgatório. Então quem morreu na ilha se salvou, foi pro paraíso, e todos os personagens que a gente acompanha até o final obtiveram a salvação no último episódio. Aí a gente fica assim: pô, é isso mesmo, cara? A gente assistiu uns 6 anos das nossas vidas pra todo mundo tá morto o tempo inteiro? Então deixo aqui a minha indignação com o final de Lost, não só eu, como de várias pessoas. Assistiam um episódio por dia, porque não era Netflix que nem hoje, era um episódio por dia e um ano pra outra temporada. Se você é tão indignado quanto eu, se inscreva no canal, ativa o sininho, comenta aqui embaixo qual dessas séries aqui pra você foi mais traumática, e até o próximo vídeo. Valeu!